categoricamente era contra o aumento da pena por furto e roubo no Brasil. Só teve, para não falar que todo mundo votou contra, quem não votou contra é porque não estava presente. Sim. Então, ou foi abstenção ou foi contra. Então, e aí depois o governo sanciona e coloca a iniciativa do governo federal, tolerância zero com o crime, e um desespero agora também. A gente conversava sobre o pacote que o governo lançou de combate ao crime e falando de dezenas de bilhões de reais agora investidos para enfrentar o crime. Aí quando você vai ver, é empréstimo do BNDES para os estados fazendo enfrentamento. Sim. A maior parte do programa não é o governo federal, ó, toma estado, faz um trabalho aí que eu faço a minha parte com a Polícia Federal, você faz com as polícias São 11 estaduais. bilhões. Né? Aí quando você vai ver dos 11, 10 é empréstimo. 10, então peraí, o governo federal não tá nem ajudando os estados, tá emprestando o estado que já tem dívida com a União. O Kim, você prestou atenção nesse anúncio do governo federal e eu gostei de alguma coisa e fiz ressalvas, né? Mas você percebe que o governo federal não fala em recuperação de território, né? Tu percebeu isso? Sim. Parece que é um assunto que o governo federal não quer se envolver, né? Que é o principal tema, né? Quando a gente foi tratar no projeto antifacção na Câmara, o governo também era contra, né? O que ficou definido da lei contra a penalização de grupos ultraviolentos de domínio de território, né? Tanto que o voto da base do governo foi contra o relatório do Derrite na Câmara dos Deputados. Depois que teve alteração do Senado, que o governo mudou o voto, né? E que queria o texto mais brando, inclusive tirando a definição de ultraviolento, de ocupação de território, que é a principal pauta, né? Inclusive que o Renan Santos, aí, meu pré-candidato à presidência, sempre fala, né? De bandeira, escola e quartel. Retomada de território. A bandeira porque é o território brasileiro. Perfeito. Né? E a adoção do direito penal do inimigo, que em parte foi aprovado, e eu espero que seja chancelado no Senado, na PEC da segurança, e tem alguns elementos também no PL antifacção, que é, olha, é como se tivesse uma nação estrangeira nos invadindo. É como se Paraguai tivesse pego suas forças armadas, tomado o território. Aquele território não está sob leis brasileiras, está sob leis paraguaias, com o exército paraguaio, com o hino paraguaio, com o tribunal paraguaio. Da mesma maneira, o crime organizado, né? Tem um tribunal próprio, tem forças armadas próprias, são pessoas que não fazem parte do pacto social da Constituição. Não é uma pessoa que roubou, que furtou, mas que, de maneira geral, ele entende que o Estado brasileiro, ele é o Estado legítimo e que ele está sendo punido por um Estado legítimo. Não. Ele é uma pessoa filiada a uma outra Constituição, a Constituição do crime, a um outro tribunal, o Tribunal do Crime, a um outro país, seja do Comando Vermelho, seja do PCC, e este cidadão, portanto, tem que ser tratado de maneira diferente. Da mesma maneira como a gente tem na lei antiterrorismo, que é o elemento mais concreto que a gente tem de direito penal do inimigo, porque a legislação, olha, o cidadão, ele, por exemplo, não responde por um crime fazendo um ato preparatório, né? Sim. Então, se tem uma sala lá e pegam na minha sala, olha, eu vou assaltar o Pimentel, tá aqui o plano, essa aqui é a casa dele, aqui é o horário que ele sai, aqui, e se tiver escrito plano de assalto ao Pimentel, aí tá lá a rota dele e tal, a arma que eu vou usar, já comprei, tá tudo, se a polícia pega, não cometi crime nenhum. Certo. Me prepare. Agora, o terrorista não. Vou explodir uma bomba no ônibus pra defender minha posição política, né? Ou por uma posição religiosa. Vou explodir uma igreja porque discorda daquela religião. Encontrou o plano? É crime. Por quê? Porque ele é um inimigo. O terrorista é uma pessoa que não se sujeita à legislação como um cidadão comum. Da mesma maneira, a gente quer tratar o faccionado. De retomada de território tem que ser a principal pauta hoje do Partido Missão. É a nossa principal pauta. Adoção do direito penal do inimigo, retomada do território, inclusive com decretação do estado de defesa, com o direito de se fazer busca e apreensão dentro desses territórios sem o mandado judicial e de proibir a reunião de pessoas sem o mandado judicial. Porque nós estamos num estado de guerra. Nós estamos vivendo uma guerra agora. E contra inimigos que, como não se sujeitam às regras e às leis do nosso país, do nosso convívio social, do nosso pacto constitucional, precisam ser tratados como inimigos. E no inimigo, se o inimigo não se rende e você faz ele de prisioneiro, você mata, né? Daí o nosso lema prendeu, matou, que agora o Flávio Bolsonaro copiou como prendeu, neutralizou. Então, eu concordo plenamente com você que isso deveria ser pauta número 1. Mas o governo não moveu uma palha para retomar qualquer território, pelo contrário. Você teve a ANL, por exemplo, naquele episódio que ela andou sem capacete. Ali não me lembro onde é que foi, né? E aí ela falou, não, sem capacete, porque ali, a regra dali é que não pode usar capacete. Gente, peraí. Uma ministra de Estado tá falando, não, nesse território aqui não pode. Como assim? A lei é brasileira. Isso aqui não é Estado brasileiro. O Código de Trânsito é para todos os territórios. Não tem um território ali que não, aqui lei de trânsito não tá valendo. Então a ministra de Estado se submete a uma legislação que não é a legislação brasileira. É a legislação do crime organizado.
Então, o governo não só não faz nada para retomar os territórios, como se submete à lei desses territórios. Da mesma maneira, o Lula, quando foi para a favela do Moinho, em São Paulo, mandou o Macedo, que era o secretário da presidência antes do Boulos, negociar com a ONG do PCC para ver se ele podia ir para lá. Pô, mas não existe. Sou presidente da República, eu piso onde eu quiser. Não existe um território que eu peço licença, que eu coloco o ministro para negociar. Não, é o contrário. Se alguém quer pisar no nosso território sem seguir as nossas leis, né, tem que pedir autorização para mim, pro meu ministro, pro meu governo. Não é eu que vou pedir licença para ninguém. Né? Em pouco tempo o PCC monta uma embaixada em Brasília, viu, Kim? Aí já tem relação diplomática com o PCC, Comando Vermelho também, em pouco tempo. Eu concordo com isso. O que me surpreende é que a face mais visível do crime organizado pro morador de periferia não é a Faria Lima lavando dinheiro, não é o posto de gasolina do PCC, não é o presídio fragilizado. Eles estão fragilizados, é fato. A face mais visível do morador de periferia é a porra da barricada na porta da sua casa, é descobrir que ele tem que pagar a internet da facção, né? Você está acompanhando isso? Sim. Tá? Hoje no Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro, hoje temos 37 municípios onde TIM, Claro e Vivo não conseguem vender internet, onde a internet pertence ao Comando Vermelho, e o morador de boa fé, ele não tem opção, porque ninguém vive sem internet. Então o morador que não é um bandido, ele está contribuindo mensalmente com a facção com R$109 por mês. É quanto a facção cobra. A Claro cobra 89, a facção cobra 109, né? Então eu acho que esse é um assunto tão emergencial. Em São Paulo tem isso já, cara? Já tem internet da facção, cara? Cara, bem menos, mas tem. Inclusive eu tive há um pouco mais de um ano reunião com os diretores da Anatel, que eles falam o seguinte: eu vou fazer o quê? 20 mil provedores no Brasil? Porque uma coisa é eu mandar um fiscal numa coisa que tá irregular, mas que é uma coisa clandestina, mas que não é do crime organizado. Outra coisa é como é que eu vou mandar o meu fiscal da Anatel pro território dominado pelo crime, né? Então tudo começa com a recuperação do território. A recuperação do território não consegue fazer nada. A operação para reprimir a lavagem de dinheiro, ela é importante, é urgente, mas o dinheiro sai do território, né? Parece que o governo federal não compreende isso, cara. Parece que não compreende. Porque às vezes falam, não, mas a gente tem que enfrentar com inteligência, a gente tem que enfrentar com tecnologia. Só que quando eu pergunto para quem utiliza isso como único discurso para segurança, tá, o que é inteligência? Qual tecnologia que você vai usar? Porque eu concordo plenamente em asfixiar e manter preso, se for o caso para sempre, que eu defendo uma nova Constituição, hoje é inconstitucional, mas no caso prisão perpétua, pro chefão do PCC que tá na Faria Lima, né? Agora, como é que com inteligência ou com tecnologia, sem ter um enfrentamento armado, eu retomo um território? Não existe isso. Não tem. No Banco Central não pode fazer nada para retomar um território. A Receita Federal não vai retomar um território. Perfeito, né? Perfeito. Então é em linha com o que você está falando. É óbvio que é importantíssimo, né? Você combater a lavagem de dinheiro, imposto de gasolina, você ir atrás, em São Paulo até rede hoteleira, de restaurantes, que hoje tem muitas moradias também no Tatuapé, de luxo, que integrantes do PCC têm morado. Agora, para retomar território, não tem outra alternativa, né? Ou você entra no conflito armado, ou você deixa aquele território lá. Eu conversei contigo hoje sobre um caso que me chocou na Bahia. Um jovem bandido do Comando Vermelho, 17 anos, estava sendo enterrado, morreu em confronto com a polícia, na cidade de Dias Dávila, e no meio do enterro o caixão foi metralhado pela facção rival, pelo BDM. Chegou a ver isso? Sim. Uma cidade que, à luz do dia, isso a poucos metros de uma delegacia, uma cidade onde você não consegue fazer um enterro, né? Se você não consegue fazer um enterro nessa cidade, você não consegue fazer um julgamento também, porque a facção domina essa cidade. Então um júri de um assassino ali seria absolutamente inviável e perigoso, né? Eu uso esse caso de Dias Dávila na Bahia como a exemplificação do que é o território dominado. Eu lamento informar ao governador da Bahia, ao Jerônimo, que aquela cidade ali não pertence mais ao estado da Bahia. Isso é o visível. São Paulo não temos isso, né, Kim? Nenhuma cidade, né? Não, nesse nível não tem nenhuma cidade. Em que o que você tem no interior de São Paulo são prefeitos ligados ao PCC, mas em que não existe nenhum controle sobre julgamento em segunda instância, por exemplo. O cara pode até ter uma grande influência sobre o juiz local, sobre o promotor local, só que no recurso o cara vai ser condenado, né? E o prefeito não tem o domínio territorial, né? Não vai ter o caixão, barricada, fuzil, caixão sendo metralhado, grávida morrendo com o próprio filho dentro da barriga, com tiro de troca de tiro de bala perdida. Não, isso não vai existir, né? Agora, que você tem, e isso é muito preocupante,
E esse é um dos pontos também que eu tenho uma preocupação em relação ao paralelo na Itália, porque o paralelo da Itália tem um ponto positivo e tem um ponto negativo. O ponto negativo é de você estar muito próximo de um ponto em que não se sabe mais o que é crime e o que é Estado. Quando você tem uma infiltração tão grande, quando você tem tantos políticos ligados ao crime organizado, prefeitos, deputados, vereadores, enfim, todas as instâncias do poder, ministros ligados ao crime organizado. Quando você começa a ter juiz ligado ao crime organizado, promotor ligado ao crime organizado, chega num ponto que não tem mais controle, né? E eu acho que a gente caminha para esse ponto. Não estamos nele. Ainda é possível utilizar a estrutura do Estado, né, para exterminar o crime organizado. E o Estado tem a capacidade, né, bélica maior do que o crime. Né? Há superioridade bélica para enfrentar o crime. Né? Falta vontade política, falta você utilizar os instrumentos de maneira eficaz, falta a coragem para você defender instrumentos, como a gente defende o Estado de Defesa, que ninguém tem coragem, porque automaticamente a gente recebe a acusação de, não, então vocês querem um Estado de exceção, então vocês querem uma ditadura. Eu falo, não, meu amigo, eu quero retomar o território porque nós estamos num estado de guerra, e o Estado de Defesa foi feito exatamente para isso, para um estado de guerra, né? Mas outras pessoas têm medo desse tipo de crítica, nós não temos, porque a gente tem completa capacidade de explicar e de rebater ponto a ponto tudo isso que é colocado. E o ponto positivo da experiência italiana, que eu acho que é parte do pontapé inicial para a reação, os membros da Suprema Corte, a classe política começou a perceber, opa, tá chegando na minha instância de poder. E aí, se é um cara ligado ao crime, não sou eu já ocupando essa cadeira. Sim. Aqui dentro do Congresso Nacional, no Senado, na Câmara, no Supremo Tribunal Federal, no Superior Tribunal de Justiça. Então, ou a gente toma uma medida radical para reverter esse cenário, e aqui eu tô falando de pessoas que não vão agir por razões republicanas, de pessoas que vão agir por sobrevivência, de gente corrupta mesmo do Centrão, ou dentro do Supremo, ou dentro do STJ, que vai falar, bom, eu sou ladrão de colarinho branco, né? Não sou um cara que mistura o colarinho branco com a arma na cinta, né? Esse cara ali, se eu não tiver no esquema dele, ele vai me matar, né? Então, essa reação da experiência italiana, que até ensejou depois a lei antimáfia, que endureceu muito o tratamento que a associação criminosa tinha lá e do que passou a ter, que no Brasil também, esse é outro ponto também dos rigores, tanto do número de pessoas, como da necessidade de você se reunir para cometer múltiplos crimes. Então, se for um crime, se o Ministério Público só conseguir comprovar que aquela associação é para um crime, não é associação criminosa. Né? Então, não é organização criminosa, né? Na Itália isso mudou. Então, eu acho que ou a gente toma uma atitude muito rapidamente, ou em breve a gente vai chegar nesse ponto de inflexão em que não vai ser mais possível enfrentar o crime organizado, porque ele vai estar muito infiltrado na estrutura do Estado.